Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autor em Foco do Supremo Tribunal Federal. Nessa edição, nosso convidado é o professor Pedro Miranda de Oliveira. A abertura do evento será feita pelo secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre Freire, e terá a mediação da senhora Solange de Oliveira Jacinto. O professor Pedro Miranda é doutor em Direito pela PUC São Paulo, professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Este evento contará com a mediação da senhora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. A senhora Solange Jacinto é também jornalista e especialista em gestão do conhecimento. Os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada com a sigla QIA, e serão repassadas à mediadora ao longo do evento. Para fazer a abertura desta edição, ouviremos o doutor Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, o professor Alexandre Freire ministra aulas no IDP e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ocupou a função de subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Presidência da República e no Supremo Tribunal Federal ainda atuou como assessor especial da Presidência, é membro do Grupo de Auxílio à Comissão de Regimento Interno e editor da Revista Suprema. Doutor Alexandre Freire, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Para todos nós é uma honra hoje receber o professor Pedro Miranda de Oliveira no programa Autor em Foco da Biblioteca Vitor Nunes Leal do Supremo Tribunal Federal. O professor Pedro Miranda de Oliveira é um processualista de elevada envergadura. Tem, ao longo dos últimos anos, desenvolvendo um projeto importantíssimo de reflexão a respeito da sistemática recursal brasileira. Seu pensamento, em muitos tópicos, tem sido hoje objeto de reflexão na jurisprudência, na doutrina. Inclusive, é autor citado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Contribuiu decisivamente para o aperfeiçoamento do projeto do Código de Processo Civil de 2015 e tem, além da obra que será hoje discutida no programa Autor em Foco, inúmeras outras expressivas obras e artigos que são, como mencionei, objeto de reflexão pela doutrina, objeto de reflexão pela jurisprudência. Então, para todos nós, é uma grande honra poder receber o professor Pedro Miranda de Oliveira, que tem, no âmbito das suas investigações na Universidade Federal de Santa Catarina, orientado trabalhos importantes que, em regra, gravitam em torno do tema recursos ou dos meios de impugnação das decisões judiciais. Então, professor Pedro Miranda de Oliveira, para todos nós é uma honra lhe receber na Suprema Corte Brasileira. Vou passar a palavra para o cerimonial. Convidamos a senhora Solange de Oliveira Jacinto para mediar essa edição do evento Autor em Foco. Boa tarde a todos, obrigada pela presença dos nossos convidados, também ao nosso professor Pedro Miranda de Oliveira. Hoje o livro vai ser esse, né? A nossa aqui, essa capinha, está disponível na biblioteca do STF, Introdução aos Recursos Cíveis. Bom, professor, obrigada pela presença. Gostaria de iniciar perguntando, o senhor começa, né, o livro dizendo que o sistema recursal deveria ter ficado mais simples após as reformas pelas quais passou. No entanto, não foi bem isso que aconteceu. O senhor poderia explicar o porquê? Boa tarde, novamente. Boa tarde a todos que nos assistem, que assistirão nas plataformas do Supremo Tribunal Federal. Para mim, uma honra imensa participar desse importante programa, né, Autor em Foco. Eu agradeço imensamente esse espaço. Agradeço especialmente ao meu querido amigo Alexandre Freire, que me formulou esse convite, não é, para a gente poder conversar um pouco, falar dessa obra e falar de um sistema de recursos, Solange, que muitos propagou no período de elaboração do Código, e aí estou falando dos anos 2009 até os anos 2015, que a ideia era
formar ou trazer um sistema recursal mais simples do que tínhamos na vigência do Código Revogado. Sabemos que o Código de 73 ele foi muito reformado nos anos 90, né? E essas reformas dos anos 90 do século passado sempre, de alguma maneira, disseram respeito à própria Constituição Federal de 88. Perceba, o CPC de 73 é um código que, 15 anos depois, se deparou com uma nova Constituição. Uma Constituição que trouxe o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, criou um novo tribunal de sobreposição. Até então, tínhamos apenas o Supremo Tribunal Federal. Com isso, houve uma bifurcação de competência, ou compartilhamento da competência, no que se refere à análise da aplicação da lei federal. Ao Supremo Tribunal Federal ficou apenas a Constituição, e com a criação do Superior Tribunal de Justiça e a criação do recurso especial, a gente teve, então, essa competência para analisar leis infraconstitucionais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Os anos 90 foram anos muito ricos em relação a alterações legislativas, não é? E na parte de recursos não foi diferente. Já se falava no ano 2000, e a minha primeira obra se intitula Novo Sistema Recursal Brasileiro, porque aquele CPC de 73, já no início dos anos 2000, era um outro sistema. Para ter uma ideia, dos 70 dispositivos que tratavam de recurso no Código Revogado, daqueles 70, 47 foram alterados, 23 permaneceram intactos, ou seja, 2/3 dos dispositivos foram alterados. Já era um novo sistema recursal. Em 2008, 2009, quando se começa a debater o novo Código, havia a promessa de, num primeiro momento, inclusive, diminuir de maneira significativa o número de recursos que a gente tem no Brasil. E muito se divulga, me parece de maneira equivocada, que eventual demora da prestação jurisdicional no Brasil se dá pela existência de muitos recursos. Quando me parece que isso não é verdade, não é? A gente tem visto hoje que o gargalo da jurisdição em alguns estados tem sido o primeiro grau de jurisdição, e não os tribunais. Significa dizer que não temos recursos demais. Significa dizer que aquilo que se foi proposto de diminuir o número de recursos por conta dessa ideia de que havia recursos demais, acabou não se cumprindo, porque existe algo no Brasil que se chama Constituição Federal. Veja, nós tínhamos 12 recursos na vigência do Código Revogado. 3 foram retirados do sistema e permaneceram 9 recursos. Agora, recurso especial, recurso extraordinário e o recurso ordinário são recursos que estão previstos na Constituição Federal, de maneira que o legislador infraconstitucional não poderia retirar esses recursos do sistema. Os embargos de divergência, também considerado um recurso excepcional, é um recurso cuja função maior é uniformizar a jurisprudência no seio dos tribunais de sobreposição, do STJ e do Supremo Tribunal Federal, cuja função maior é uniformizar a jurisprudência brasileira. Nós temos 32 tribunais locais aplicando, sobretudo, leis federais e a Constituição. E o STJ cabe, então, interpretar ou dar a última interpretação sobre a lei federal. Ao mesmo tempo, o Supremo no que se refere à Constituição Federal. Acontece que, muitas vezes, no âmbito desses tribunais, os órgãos fracionários acabam divergindo e aí você tem o recurso de embargos de divergência, de maneira que um recurso que também não pode ser retirado. Nós temos ainda o agravo em RESP e o agravo em recurso extraordinário. Isso porque o recurso especial e o recurso extraordinário tem uma fase no tribunal local em que se admite ou não se admite o recurso especial. E, na maioria das vezes, e aí esses números são trazidos pelo próprio CNJ, essa decisão negativa é objeto de agravo, é um recurso também que não pode ser retirado, a não ser que a gente tivesse um sistema em que todos os recursos especiais e extraordinários subiriam. Aliás, isso foi o que foi aprovado pelo Parlamento e sancionado pela Presidência da República. Uma lei 13.256 é uma lei que, na verdade, reformou o Código ainda no período da vacatio legis para trazer de volta essa admissibilidade. Então, esse agravo também não tem como ser retirado. Perceba a dificuldade para se diminuir o número de recursos.
Quais foram os recursos que saíram do sistema? O agravo retido. O agravo retido era um recurso cabível contra decisões interlocutórias em que não havia urgência, e aí você interpunha o agravo retido e depois tinha que ratificá-lo no momento da apelação ou das contrarrazões. Esse recurso saiu, isso porque hoje você vai impugnar essas decisões apenas na apelação, então não há uma preclusão já, naquele momento, não há preclusão imediata, o agravo retido foi retirado. Foi retirado ainda o recurso de embargos infringentes. Os embargos infringentes eram um recurso cabível na hipótese de julgamento por maioria no âmbito dos tribunais locais, no julgamento de apelação e de agravo de instrumento. Quando o julgamento era unânime 3-0, só cabia recurso especial ou recurso extraordinário, ou ambos. O julgamento por maioria 2-1 é quando cabiam os embargos infringentes. Esse recurso foi retirado também do sistema. Em compensação, em seu lugar, foi criada uma espécie de uma regra de julgamento que estabelece um julgamento ampliado quando, em primeiro momento, esse julgamento da apelação se dá por 2-1. Então, em vez de se declarar o resultado, a sessão deve ser suspensa e designada uma nova data para que esse julgamento tenha continuidade na presença de outros 2 magistrados. Então, a apelação, em vez de termos 3 julgadores, passa a ter 5 julgadores. Em alguns estados, como o Rio de Janeiro e São Paulo, há possibilidade disso se dar, inclusive, na mesma sessão, porque lá suas câmaras são compostas por 5 desembargadores, ao contrário do que a gente vê no restante do Brasil, em que muitas câmaras, muitos regimentos internos estabelecem a sua composição com 4 desembargadores ou com 3 desembargadores. Então, os embargos infringentes foram retirados como recurso. Em compensação, houve a criação dessa regra. E o último recurso, o terceiro que foi retirado, chama agravo regimental. Havia no sistema revogado uma espécie de dupla recorribilidade contra decisões monocráticas, de um lado o agravo interno e de outro o agravo regimental, e hoje o agravo regimental sai de cena, já desde 2016, quando o Código entra em vigor, porque qualquer decisão, seja de natureza interlocutória ou de natureza definitiva, decisão monocrática ou recurso cabível é o agravo interno. É o agravo interno. Os demais recursos, apelação, não há quem mexa. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias. Esses 2 recursos cumprem o duplo grau de jurisdição, não é? E os embargos de declaração. Os embargos de declaração, o recurso cabível contra toda e qualquer decisão, é o que está no Código, para que a gente tenha decisões bem fundamentadas, não é? Ou seja, é um recurso cujo objeto maior é procurar uma decisão clara, uma decisão objetiva, para que sejam sanados vícios como contradição, omissão, contrariedade ou ainda o erro material. Então, aquilo que se imaginava de diminuição de recursos, sob esse aspecto, a gente teve uma reforma ou um novo código. Ele foi tímido, mas ele também fez o que pôde, porque, na verdade, a gente olhando para o sistema recursal atual, fica muito difícil a gente dizer, desses 9 recursos, qual deles poderia ser extraído do sistema. Eu, particularmente, não consigo ver a retirada de nenhum deles. O sistema recursal de hoje, ele é mais simples do que a gente tinha no Código Revogado? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Tenho conversado muito com a professora Tereza Rudolvin, que foi a relatora do Código. O professor Alexandre Freire também é um grande interlocutor da nossa professora maior. E, de fato, algumas situações nós temos hoje um sistema um pouco mais complexo do que havia na vigência do Código Revogado. Em relação ao número de recursos, houve essa redução aí de 3 recursos, tínhamos 12, hoje temos 9 recursos no sistema. Obrigada, professor. O senhor citou a Lei 13.256, eu vou até antecipar uma pergunta que eu deixaria mais para frente. O senhor acha que a Lei 13.256, né, ela criou uma nova etapa na análise dos recursos excepcionais pelo presidente ou vice-presidente dos tribunais locais? Criou. Não tenho dúvida que criou. A gente sempre se disse que a admissibilidade do recurso especial extraordinário é bipartida, né? O exame dos requisitos de admissibilidade, os requisitos gerais, como, por exemplo, tempestividade,
preparo, legitimidade, e também dos requisitos específicos, como causa decidida, para o recurso extraordinário, o requisito da repercussão geral, a necessidade de esgotamento das vias ordinárias, enfim, a necessidade de fundamentar o recurso batendo em todos os fundamentos do acórdão, sempre houve, no primeiro momento, no tribunal local, essa primeira admissibilidade, e no segundo momento, caso positiva essa admissibilidade, realizado novamente pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando essa admissibilidade era negativa, você tinha, e você tem, o agravo em recurso especial, o agravo em recurso extraordinário. Pois bem, a Lei 13.256, ela complementa, vamos dizer assim, a ideia de um sistema de precedentes que foi instituído pelo Código. A ideia de que o Supremo Tribunal Federal, nos seus julgamentos em sede de repercussão geral e de recursos repetitivos, e o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, quando fixam os temas, essas decisões cujo padrão decisório é oriundo de uma sistemática própria, nascem com o que a doutrina chama de força vinculante. O CPC diz no artigo 927 que aos juízes cabe observar essas decisões. Pois bem, uma das aplicações que se deu nessa sistemática é que o vice-presidente ou o presidente, na análise de recurso especial, recurso extraordinário, antes de fazer a própria admissibilidade, você tem um juízo de seguimento. O professor Alexandre Freire usa uma expressão diferente, também muito feliz, um juízo de conformidade. O que é esse juízo de conformidade ou esse juízo de seguimento? É a verificação a respeito, ou no sentido de que o recurso interposto, ele contraria ou não um tema do Supremo Tribunal Federal, um tema do Superior Tribunal de Justiça. Caso haja essa contrariedade, você não tem propriamente uma negativa de admissibilidade. O Código fala em negativa de seguimento. Negativa de seguimento. E a negativa de seguimento, ela antecede o próprio juízo de admissibilidade. Então, nós temos primeiro o juízo de seguimento, depois o juízo de admissibilidade. Depois o juízo de admissibilidade. Agora, o interessante é que esse juízo de seguimento, onde se verifica a questão da conformidade, na expressão utilizada pelo professor Alexandre Freire, é propriamente um juízo de mérito. Porque você verificar, analisar se aquele caso concreto se aplica ou não, ou se amolda ou não a um tema do STJ ou do Superior Tribunal de Justiça, eu não tenho dúvida de que isso é mérito. Mas a lei hoje estabelece isso. Quer dizer, e é tão verdade que é mérito, que quando esse juízo é verificado no julgamento de uma apelação, ou seja, um passo anterior, o relator pode julgar de maneira monocrática, para prover ou desprover o recurso. Quer dizer, quando o relator faz essa análise, é juízo de mérito. Mas quando essa análise é feita pelo presidente ou pelo vice-presidente, na análise de recurso especial ou extraordinário, você tem uma negativa de segmento. Alguém pode imaginar, tá, mas é só um jogo de expressão? Negativa de segmento ou negativa de admissibilidade? Não, não é verdade isso. E a questão nem é doutrinária, a questão é prática. Por quê? Porque a negativa de segmento implica agravo interno. O cabimento é de agravo interno. Essa é a novidade da Lei 13.256. A gente sempre pensou no agravo interno como um recurso cabível contra decisões monocráticas do relator. Na vigência do novo Código, o agravo interno ganha uma nova função, uma nova hipótese de cabimento, importantíssima para essa análise de recurso especial e recurso extraordinário. Por quê? Sendo negado o segmento, você tem o agravo interno. Se você inadmite o recurso especial, o recurso extraordinário, você vai ter o agravo, o antigo agravo do 544, hoje o agravo do 1042. O que fica hoje, então, são dois momentos distintos. No primeiro momento, o juízo de segmento, ou juízo de conformidade. Sendo negativo esse juízo de segmento, você vai ter negativa de segmento. O agravo do 1021, o agravo interno. Ultrapassada essa etapa, se passa a analisar a admissibilidade. Se for positiva, o recurso sobe. Se for inadmitido, aí você interpõe o agravo do 1042, que destranca o recurso especial, o recurso extraordinário, fazendo com que os autos aceitam, então,
ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, dependendo se a gente está falando aí de recurso especial ou recurso extraordinário. Professor, historicamente, como surgiu a ideia de recurso e qual a sua importância social? Bom, a ideia de recurso é a ideia do ser humano, né? Vejam que as crianças interpõem recurso dentro de casa, né? Eu tenho uma filha de 3 anos e quando a mãe dela não deixa fazer algo, ela pede para o pai, ou vice-versa, não é? Então, é da natureza nossa a questão do recurso, de a gente, quando não consegue algo, pedir para uma outra pessoa ou para uma instância superior. Então, as obras sempre falam, no Egito Antigo havia recurso, na China Antiga havia recurso, na Europa sempre houve recurso. E quando nós tínhamos estados absolutistas, em que o imperador fazia, às vezes, de todos os poderes, era o executivo, o legislativo, o judiciário, e quando o Estado cresce, de maneira que o imperador não podia decidir tudo, uma casta, vamos dizer, de aristocratas, recebe o título de juiz e passam a ser juízes de primeiro grau. Só que o imperador não abriu mão do seu poder ao criar uma classe de juízes, porque ele manteve o seu poder de, eventualmente, havendo recurso, ele decidir. E é isso que a gente tem, de alguma forma, no direito brasileiro, no direito, inclusive, do common law também é assim, não só os países de tradição romano-canônica, os países da Europa continental. No Brasil não é diferente. De alguma forma, tudo acaba convergindo para o Supremo Tribunal Federal ou para o STJ. Quer dizer, nós temos decisões de primeiro grau, os tribunais locais fazem, às vezes, de revisores dessas decisões, cumprindo um princípio constitucional implícito, porque não é explícito, do duplo grau de jurisdição, e cabe, então, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal eventual revisão dessas decisões, no sentido de verificar se a lei federal, se a Constituição estão ou não sendo violadas quando julgam o recurso especial, o recurso extraordinário. Ou seja, a importância social dos recursos é você não ter, me parece, causar o sentimento de que aquele magistrado, eventualmente, não gosta de você, porque o magistrado de primeiro grau ele está mais próximo, ele está na comarca. Perceba que nós temos a ideia de juízos singulares julgando, não é, singularmente no primeiro grau de jurisdição, mas os tribunais, que são órgãos colegiados, não é, por excelência, julgam em colegiado, julgam por meio de acórdão. Ou seja, é a 4ª Câmara Cível do Tribunal X que decidiu, não é o juiz fulano de tal. Me parece que isso dá mais legitimidade para a atividade jurisdicional, para o Poder Judiciário como um todo. Nós temos hoje, por outro lado, uma tendência muito forte de decisões burocráticas no âmbito dos tribunais, não é? Sobretudo do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, mas há um recurso de agravo interno que garante ao jurisdicionado uma decisão colegiada no âmbito dos tribunais, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, seja os tribunais de justiça, seja os tribunais regionais federais. Gostaria de relembrar aqui aos nossos participantes que enviem as perguntas, né, para a nossa ferramenta QIA e, ao final, nós abriremos um espaço para que o professor responda as perguntas, ok? Professor, o agravo de instrumento interposto contra a decisão parcial tem um regime especial? Então, eis uma questão polêmica hoje na jurisprudência e na doutrina também. O que é a decisão parcial? A decisão parcial é a possibilidade de um magistrado de primeiro grau de jurisdição, em processos em que você tem cumulação de pedidos, ou seja, acumulação de ações, em momentos distintos, dar uma decisão final a respeito daquele pedido. Imaginemos um processo em que se envolve aí acidente de trânsito, em que você tem um pedido de indenização por dano material, um outro pedido por dano moral e ainda lucro cessante, porque o automóvel ficou parado 20 dias e a pessoa não pôde trabalhar com o seu automóvel, enfim,
vamos imaginar um representante comercial ou alguém que trabalha com Uber, enfim. Pois bem, na vigência do Código Revogado, todos esses pedidos, ou seja, todas essas ações, teriam que ser julgados num único momento, ao final da instrução, perfeito? E numa única sentença, numa única decisão, você teria a apreciação dos 3 pedidos. O que o novo Código permite é que decisões interlocutórias possam também apreciar o mérito. Ou seja, são as chamadas decisões parciais. E contra essas decisões, cabe agravo do instrumento. E cabe agravo do instrumento por quê? Porque os outros pedidos, ou seja, o processo, ele continua no primeiro grau de jurisdição. Então, nesse meu exemplo, imaginemos a situação em que a parte ou réu, ele não contesta a questão do dano, o pedido de dano material. O processo está pronto. Esse pedido está pronto para julgamento. Se fosse um processo com só esse pedido, nós teríamos o chamado julgamento antecipado da lide. Mas hoje, o Código permite que você não vá julgar antecipadamente a lide por inteiro. Por quê? Porque os outros pedidos ainda precisam ser instruídos, debatidos, enfim. O que o magistrado pode fazer é proferir uma decisão parcial. Essa decisão lá tem conteúdo de sentença, perfeito? Mas não é uma sentença. E não é uma sentença porque simplesmente não coloca fim ao procedimento como um todo no primeiro grau de jurisdição. Pois bem, o recurso cabível é o agravo do instrumento. O agravo do instrumento, ele não foi um recurso pensado para se discutir mérito. Porque, via de regra, o que a gente discute no agravo do instrumento são decisões provisórias. Tutela provisória. Aqui, esse agravo do instrumento, nós estamos falando de tutela definitiva. Isso porque a decisão parcial é uma decisão que, uma vez transitada em julgado, você tem formação de coisa julgada material, se essa decisão for de mérito. Você tem aqui o cumprimento definitivo dessa decisão, não é cumprimento provisório. Você tem aqui fixação de honorários advocatícios a respeito daquele pedido. E o agravo do instrumento, ele não foi pensado para essa situação. Vejam, e aí, quando se fala num regime diferente para esse agravo, e eu defendo essa posição, é porque, por exemplo, sustentação oral. O Código permite a sustentação oral e agravo do instrumento, que tratar de tutela provisória. Mas ele não fala que cabe agravo, sustentação oral e agravo do instrumento, que trata de tutela definitiva. O sistema não fecha. Sempre que a gente tem uma novidade como essa, o legislador ele não consegue verificar todas as implicações que se dá no sistema. E aí cabe à doutrina apontar algumas soluções e, naturalmente, a jurisprudência dá a decisão final. Afinal de contas, no direito brasileiro, não há dúvida a respeito disso, não é? O direito a lei é aquilo que os tribunais definem. Então, percebam, esse agravo do instrumento, me parece que tem várias situações em que se deve dar um entendimento de acordo ou como se esse agravo fosse uma apelação. Tem uma situação em que o legislador verificou isso. Por exemplo, na questão do julgamento por maioria. O artigo 942, quando traz a regra do julgamento ampliado, fala da apelação. Mas depois dos seus parágrafos, ele também diz, opa, no agravo do instrumento que apreciar o mérito, também tem julgamento estendido. Mas tirando essa hipótese, tantas outras situações, a gente tem que dar uma aplicação sistemática. Esse agravo do instrumento, me parece, tem efeito suspensivo de imediato, sem a necessidade do legislador, sem a necessidade de um relator conceder, possibilidade de sustentação oral, possibilidade de interposição pela via adesiva. O Código, quando trata, no artigo 997, quando trata do recurso interposto pela via adesiva, fala em apelação, em recurso especial e recurso extraordinário. Não fala do agravo do instrumento. Por quê? O que tem em comum apelação, recurso especial e recurso extraordinário, se não serem recursos que julgam mérito? Agora, o agravo do instrumento, ele julga mérito. E quando ele julgar mérito, me parece que a gente tem que dar uma interpretação sistemática para que você tenha no sistema algo que feche, que seja de fato um sistema.
Porque, perceba, não tem lógica nenhuma o julgamento ao final, né? Quando você tem o julgamento por meio de sentença, você tem sustentação oral. Se você tem o julgamento parcial, não tem. Se você tem o julgamento final por meio de sentença e, portanto, apelação, você tem possibilidade de via adesiva. Se você tem o julgamento antecipado, você não tem. E parece que aqui o legislador poderia, na verdade, ter visto essas situações, mas não viu. Cabe à jurisprudência e à doutrina, então, darem sistema ou sistematicidade àquilo que hoje é assistemático, dentro do Código de Processo Civil e da aplicação dos recursos. Professor, qual o impacto da arguição de relevância da questão federal nas sistemáticas dos recursos excepcionais? Então, esse é um tema muito caro para mim, particularmente, porque a arguição de relevância que está tramitando e já foi aprovada aí recentemente para o Superior Tribunal de Justiça é algo muito, mas muito similar ao que temos no Supremo Tribunal Federal, mais precisamente desde 2004. Em 2004, a emenda constitucional número 45 trouxe um novo requisito para o recurso extraordinário, que se chama repercussão geral. O maior especialista do Brasil acerca do tema, não há dúvida nenhuma, é o professor Alexandre Ferreira. Estudou esse tema há muito tempo, tese, doutorado acerca do tema, enfim, né? E é alguém que está à frente do Supremo Tribunal Federal vendo essa situação todos os dias. Há muito tempo, o Superior Tribunal de Justiça pleiteava ao legislador um filtro similar à repercussão geral. A arguição de relevância nada mais é do que a repercussão geral do STJ. Claro, o Superior Tribunal de Justiça vai tratar de lei infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal trata de matéria constitucional. Então, por isso que se fala em repercussão geral das questões constitucionais. Não poderia ser diferente. No STJ, a criação desse filtro vai fazer com que o STJ, e aí vejam, isso para alguns é motivo de crítica, mas o STJ vai, de alguma maneira, trabalhar ou ter uma visão de aplicação da lei federal, assim como o Supremo Tribunal Federal tem há muito tempo em relação a questões constitucionais. A ideia é que nada justifica que o Supremo Tribunal Federal tenha que dizer o mesmo direito milhares de vezes em milhares de processos individuais. A repercussão geral vem funcionando muito bem no Supremo Tribunal Federal, né? É visível a diminuição do número de recursos, inclusive redução do acervo do Supremo Tribunal Federal. Isso se dá muito por conta da repercussão geral. Há muito tempo, desde os anos 40 do século passado, se falava em crise do Supremo, mas, na verdade, a crise nunca foi do Supremo. A crise sempre foi do recurso extraordinário, porque o recurso extraordinário tinha uma amplitude gigantesca. E, a partir do momento que você reduz isso, você traz, na verdade, um maior rendimento no julgamento dos tribunais superiores. O STJ, por sua vez, com a arguição de relevância, e com esse filtro, me parece que ganha importância os seus julgados, né? O Superior Tribunal de Justiça, instalado em 1990 até hoje, acabou se tornando um tribunal, Solange, muitas vezes especializado em não julgar o mérito, não é? Os números são excelentes de produção do Superior Tribunal de Justiça, mas pouco se julga o mérito, né? E vejo que isso não é uma crítica, isso é uma constatação, porque na maioria das vezes, e não há dúvida nenhuma a respeito disso, são dados também do CNJ, os recursos especiais são inadmitidos. E a partir do momento que você tenha recursos especiais que vão fixar teses jurídicas, não é? E aí me parece que o sistema de recursos repetitivos foi o primeiro norte, e agora o Superior Tribunal de Justiça ganha aquilo que pleiteia há algum tempo, esse filtro muito similar ao que o Supremo já tem desde 2004, mais precisamente desde 2007, quando a repercussão geral entra em vigor de fato. Tanto é verdade que ela faz 15 anos agora no ano 2022, e o Supremo Tribunal Federal vem fazendo uma série de eventos, inclusive, a respeito da repercussão geral, porque ela, de fato, trouxe para o Supremo Tribunal Federal a ideia de julgamentos com mais rendimento para toda a nação.
Ok, professor. O senhor falou em repercussão geral, né? Qual a relação entre a repercussão geral e os recursos extraordinários repetitivos no âmbito do STF? Então, eu tenho para mim que a repercussão geral, de alguma maneira, ela diminuiu muito, né, a questão dos recursos repetitivos. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos o requisito obrigatório para um recurso que é individual, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal verifica que aquela questão, aquele tema tem repercussão geral, a partir do momento que há uma decisão de afetação que determina o sobrestamento de todos os processos em todo o território nacional a respeito daquele tema, a partir do momento que o Supremo diz que aquele tema tem repercussão geral e a partir do momento que o Supremo julga o mérito daquele recurso, você acaba não tendo recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal. Porque ou esses recursos chegaram todos de uma vez só, mas quando você tem esse primeiro recurso como requisito da repercussão geral, de alguma maneira, acaba não tendo essa multiplicação de recursos no âmbito da nossa Corte Suprema. Isso não se dá com o STJ, porque no STJ, como não há o filtro, e agora teremos, vejam, ainda há necessidade de uma lei que vai regulamentar. A PEC altera, obviamente, a Constituição Federal, é uma emenda constitucional, mas a partir do momento que a gente tiver essa arguição de relevância, me parece que a sistemática de recursos repetitivos no STJ vai caminhar aí para o mesmo sentido, porque esses recursos todos, a partir do momento que tiverem relevância, fixarão teses, e essas teses, então, ganharão força, padrão decisório vinculante. Professor, o senhor entende que o plenário virtual, com as últimas alterações regimentais em relação à equiparação dos ambientes virtual e presencial, né, deu mais eficiência e dinamicidade à repercussão geral no STF? Sem dúvida alguma, né? E o especialista em PV, como ele gosta de falar, plenário virtual, está aqui, o professor Alexandre Freire. O plenário virtual, inclusive, aproxima a advocacia da Corte Suprema. Primeiro porque o Supremo Tribunal Federal está em Brasília, sediado em Brasília. Não é? E nós somos um país de dimensões aí continentais. Depois porque no próprio plenário virtual, o advogado pode intervir, o advogado ele pode, de alguma maneira, apresentar, inclusive, um vídeo ou uma peça, como se fosse uma espécie de embargo de declaração durante o julgamento, algo que, para o advogado comum, o advogado que não é um advogado presente no Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes pela distância, enfim, hoje pode participar. Eu não tenho dúvida que o plenário virtual, com as suas críticas, e aí não sem problema algum, aproximou, na verdade, a sociedade da Corte Suprema Brasileira. Bom, pessoal, nós temos algumas perguntas aqui da nossa audiência. Eu estou sem os nomes, mas a primeira aqui. A apelação tem realmente efeito suspensivo? Então, o Código diz que tem, né? O Código diz, a apelação terá efeito específico. A questão é se o fenômeno que acontece com a apelação, de fato, é efeito específico. Eu tenho para mim que não. Não é propriamente um efeito suspensivo. Por quê? Por que não é propriamente efeito específico? Porque a apelação não suspende nada. De fato, a apelação suspende absolutamente nada. Nada, nada, nada. Por quê? Porque a sentença no Brasil, ela já nasce ineficaz. Aliás, a manutenção desse chamado efeito suspensivo da apelação, o efeito suspensivo aqui, entre aspas, foi uma grande... na minha concepção, é a maior perda de chance que a gente teve de efetividade para a jurisdição do primeiro grau. Nós temos um paradoxo no sistema processual brasileiro. A liminar, uma decisão liminar, muitas vezes proferida no início do processo, uma decisão, muitas vezes, sem sequer ter tido contraditório, uma decisão inaudita altera a parte, essa decisão liminar produz efeitos. A sentença,
que não é tutela provisória, é tutela definitiva, não é cognição sumária, é cognição exauriente. Ao final do processo, da instrução, contraditório, alegações finais, a sentença, ela nasce ineficaz. Uma vez prolatada, publicada, nada muda no mundo dos homens. Nada muda. O que nós temos, na verdade, é um período de espera de 15 dias para verificar se essa decisão transita em julgado. Se ela transitar em julgado, perfeito. Provavelmente você vai ter um título executivo, provavelmente você vai ter uma ordem judicial, provavelmente você vai ter uma declaração. Isso se a sentença for declaratória, constitutiva, mandamental, executiva, enfim, ou condenatória. Pois bem, publicada a sentença, durante 15 dias ela não produz efeitos. E aí chega no 15º dia, quem perde, apela. Percebam, o fenômeno que se dá, na verdade, não é efeito específico. A apelação, na verdade, ela prolonga a ineficácia da sentença. A sentença nasce ineficaz e a interposição do recurso de apelação só prolonga essa ineficácia. Alguém vai dizer, mas o código diz que tem efeito específico. Tudo bem, mas percebam que não é um fenômeno de suspensão. Quem tem efeito específico, e aí isso é paradoxal, é o agravo do instrumento. Mas não é um efeito suspensivo oriundo da lei, é um efeito suspensivo de uma decisão do relator. Ou seja, aquela decisão liminar proferida lá no início do processo que produz efeitos, se você obtém o efeito suspensivo, você suspende aquela decisão. Aí eu tenho, na verdade, efeito suspensivo. Eu suspendo uma decisão que foi proferida, uma liminar que foi positiva. Isso é efeito suspensivo no sentido de suspensão. O que a gente tem, na verdade, no recurso de apelação, embora o código fale em efeito específico, nada mais é do que prolongar algo que já nasceu ineficaz, que é a sentença. E o código de 2015, assim como já havia no código revogado, traz uma série de decisões que produzem eficácia imediata quando proferidas em uma sentença. Então, vamos recordar aqui, por exemplo, ação demarcatória produz efeitos desde já. Ação de interdição produz efeitos desde já. Ação que condena alimentos produz efeitos desde já. E é interessante porque o código, quando quebra a regra do efeito específico, ele não diz assim, as apelações terão efeito, não. Cumpre, diz o código, produz efeitos desde já a sentença que condena em alimentos, a sentença demarcatória, a sentença de interdição e, claro, a sentença que revoga, que confirma ou que concede a antecipação da tutela. Nessa hipótese, dessas sentenças que nascem vivas, no sentido de produção de efeitos, você pode conseguir aí sim o efeito específico, não é? Ou na apelação, você pode embutir esse pedido na apelação, algo que não é muito eficaz, porque, afinal de contas, a apelação ela tem uma tramitação no primeiro grau de jurisdição antes de ascender ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, porque você vai ter contrarrazões, né? Você vai ter que timar a parte contrária, e só depois disso é que os autos ascendem. Então, se você tem necessidade de urgência para cassar essa decisão, essa sentença que produz eficácia de imediato, hoje o Código não deixa dúvida nenhuma em relação a isso, porque na vigência do Código Revogado havia uma grande discussão na jurisprudência e também na doutrina, se esse pedido podia ser feito por meio de mandado de segurança, por meio de agravo de instrumento, por meio de uma medida cautelar ou por meio de uma petição. O que prevaleceu no novo Código é que você pode fazer uma simples petição no respectivo tribunal local, informando a interposição da apelação, comprovando a tempestividade dessa apelação, comprovando que essa apelação ela foi preparada, o preparo foi pago, não é? E alegando o quê? Fumus boniuris e periculo in mora. O fumus boniuris é o próprio recurso de apelação, mas você vai ter que demonstrar para o relator a urgência. E aí, uma vez, então, sorteado o relator, ele, desde já, pode conceder ou não efeito suspensivo a essa apelação interposta contra aquela sentença que produz efeitos desde já. A partir do momento que a apelação chegar ao tribunal, naturalmente ela vai ser distribuída para esse relator, por conta da prevenção, e depois, no futuro próximo, a apelação será julgada. Enquanto isso, prevalecerá a decisão
do relator, que concedeu ou não o efeito específico. Naturalmente que essa decisão do relator também é passível de agravo interno, porque se trata de uma decisão monocrática. Professor, temos mais uma pergunta. Há fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário? Boa pergunta. Eu tenho para mim que sim, né? Alguns autores vão dizer que não. A gente sempre aprendeu fungibilidade no sentido de você receber um recurso por outro. Nas hipóteses em que há dúvida a respeito de qual recurso interpor, uma vez interpondo o recurso errado, cabe ao Poder Judiciário recebê-lo como correto, porque há dúvida objetiva. E dúvida objetiva aqui é doutrina não se entendendo e decisões dos tribunais para os dois lados. Isso aqui cabe apelação ou cabe agravo do instrumento da decisão que julga a liquidação de sentença? Até hoje se discute isso, não é? Muitas vezes o juiz chama de sentença o que não é sentença e induz a parte a erro, e aí a parte acaba interpondo a apelação, quando na verdade o recurso era da agravo do instrumento. Então a fungibilidade, ela nasce, Solange, lá no CPC de 1939. Veja, não é um princípio novo. A gente sempre teve a ideia da fungibilidade quando você tem dúvida. O CPC de 39 era um CPC bom para aquela época, mas no que se refere à parte de recursos, ele era um código ruim. E ele era um código ruim porque, em várias hipóteses, você não sabia qual recurso interpor, qual era cabível. E aí o legislador, sabedor disso, ele trouxe duas regras que depois ganharam status de princípio naquele código. Uma é um dispositivo, artigo 809 daquele código, que dizia que você só pode interpor um recurso contra cada decisão. Depois se deu o nome de princípio da unirrecorribilidade, o princípio da singularidade recursal. Pois bem, no 810, se dizia, olha, você só pode interpor um recurso, e dizia 810, se você interpuser um recurso equivocado, o Poder Judiciário deve recebê-lo como correto, desde que, naturalmente, não haja erro grosseiro e nem má fé da parte. Por má fé se entendia, na época, você usar o prazo maior, quando, na verdade, o recurso cabível tinha um prazo menor. Porque havia uma dualidade, que não existe mais hoje, entre o prazo do agravo do instrumento, 10 dias, e a apelação, 15 dias. Então, diziam os tribunais, se você for interpuser a apelação, tem que interpô-la até o 10º dia. Até o 10º dia. Pois bem, o princípio da fungibilidade de 39 até hoje, né, e aí o CPC de 73 não positivou, porque você tinha a ideia, e agora, do princípio da correspondência. O ministro Alfredo Buzaide, que fez o código, entendia que esse princípio tinha resolvido todos os problemas que havia no sistema anterior, e por esse motivo você não encontrava uma regra similar, e não encontra até hoje, no sentido de que o Poder Judiciário deve receber um recurso pelo outro. Percebam, essa fungibilidade, ela sempre foi uma fungibilidade por admissão. Você admitir um recurso por outro. É isso. O novo CPC, ele inova, porque ele traz uma fungibilidade que eu venho chamando a fungibilidade por conversão. Então, você tem a fungibilidade por admissão histórica e não positivada no Código atual, mas o CPC 2015, em duas hipóteses, ele traz a ideia da fungibilidade por conversão, ou seja, o tribunal, em vez de admitir o recurso, ele converte esse recurso em outro. E isso se dá por recurso especial e extraordinário. Na vigência do Código Revogado, a gente tinha a seguinte situação. Muitas vezes a parte interpunha recurso especial e recurso extraordinário contra o mesmo acordo do tribunal local. Quando você tem interposição conjunta, os autos são remetidos no primeiro momento para o Superior Tribunal de Justiça, e lá no STJ, o STJ dizia assim, eu inadmito o recurso especial porque a matéria controvertida aqui ela é de cunho constitucional. Aí os autos iam para o Supremo. E o Supremo dizia, eu inadmito o recurso extraordinário porque percebo que a violação à Constituição se deu de maneira reflexa, indireta. Ou seja, para eu verificar se houve ou não houve violação da Constituição, é necessário que eu vá lá na legislação infraconstitucional. E, portanto, inadmito o recurso extraordinário. Perceba,
era uma hipótese em que você tinha dupla negativa de prestação jurisdicional. O STJ dizia, eu não julgo porque é constitucional. E o Supremo dizia, não é constitucional, é infraconstitucional, também não julgo recurso extraordinário. O que está previsto no Código atualmente? Artigos 1032 e 1033 do CPC. Chegando o recurso especial no STJ, se o STJ entender que a matéria é de cunho constitucional, em vez de inadmitir, ele vai intimar a parte para converter o seu recurso especial em recurso extraordinário. E, naturalmente, tem que abrir prazo para a parte, até porque o recurso extraordinário ele tem um requisito a mais em relação ao recurso especial, que é justamente o requisito da repercussão geral. E aí, feito isso, os autos ascendem ao Supremo Tribunal Federal. E aí o Supremo, de duas uma, ou ele julga o recurso extraordinário, aceita, ou se entender que a violação é reflexa, ele remete novamente para o STJ, e aí o Superior Tribunal de Justiça deve julgar. Quer dizer, quem dá a última palavra a respeito dessa conversão ou dessa fungibilidade da competência, estamos falando de competência na verdade, é o Supremo Tribunal Federal. O STJ pode remeter para o Supremo, e o Supremo, repito, de duas uma, ou julga ou devolve para o Superior Tribunal de Justiça para que ele julgue em sede de recurso especial. É uma novidade do Código e que, de alguma maneira, vamos dizer assim, faz parte do princípio maior, que é o princípio da primazia do mérito recursal. Ou seja, se a função maior dos tribunais de sobreposição é interpretar a lei e dar a última interpretação, criando um sistema de precedentes, é natural que esses tribunais julguem o mérito. E aí, esse princípio é tão forte no Código de 2015, tem também na sua, tantos dispositivos, são 27 dispositivos dando vida a esse princípio, um deles, ou dois deles, são os artigos 1032 e 1033. Essa é a fungibilidade entre recurso especial e extraordinário, mas não por admissão, e sim por conversão. Bom, estamos chegando aqui, né, nos minutos finais do nosso evento. Temos mais uma pergunta, professor. Os poderes do relator foram ampliados no novo CPC? Eles não foram ampliados, né? O Código de 2015, ele trouxe uma sistematização melhor no que se refere aos poderes do relator. Esses poderes estão elencados, os poderes gerais do relator estão elencados no artigo 932, lá uma série de incisos, mas o legislador de 2015 deixa muito claro, por exemplo, que cabe ao relator produzir e coordenar a produção de provas no âmbito dos tribunais. Ainda que seja para baixar em diligência, o relator, cabe essa função ao relator, o que não estava muito claro no Código passado. O Código de 2015 deixa de maneira explícita que cabe ao relator homologar acordo. Ou seja, o processo está no Tribunal de Justiça, está no TRF, está no STJ, está no Supremo, as partes compõem, fazem uma transação, apresentam essa transação para o relator, cabe ao relator homologar ou não. Na vigência do Código de Advogado, nós tínhamos inúmeras decisões em que os tribunais baixavam os autos para que essa homologação fosse feita pelo juiz de primeiro grau. E o argumento por trás disso era o argumento de que haveria uma espécie de supressão de grau à homologação de acordo pelo próprio relator, o que me parece uma visão equívoca, na verdade, do sistema. Por quê? A ideia de que eu sou obrigado a homologar no primeiro grau de jurisdição, porque no primeiro grau de jurisdição isso será homologado por sentença, e dessa sentença cabe apelação, veja, é o próprio tribunal que vai julgar eventualmente a apelação. Então, cabe ao relator fazer essa homologação. Naturalmente que, sendo uma decisão monocrática, você vai ter o recurso de agravo interno. Então, tirando essas situações em que o Código traz de maneira mais explícita quais são essa lista de poderes, no que nos interessa mais propriamente dito, que são os poderes do relator no que se refere ao julgamento de mérito, esses poderes foram reduzidos. Porque o Código Revogado, ele permitia que o relator julgasse monocraticamente os recursos com base em jurisprudência dominante. Mas a expressão jurisprudência dominante é um conceito vago. A gente não sabe o que é jurisprudência dominante, não é? Como encontrá-la
Onde é que eu vejo de forma efetiva qual é o placar daquele tribunal a respeito daquela matéria? E depois eu posso ter inúmeras decisões no sentido e posso ter poucas decisões em outro sentido mais recentes, não é? E por um órgão dentro do tribunal com uma competência maior. O que prevalece? Pois bem, por conta disso, essa expressão jurisprudência dominante foi retirada dos poderes do relator. De maneira que hoje o relator não pode mais julgar com base em jurisprudência dominante, com exceção do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula de número 568, um dia antes do código entrar em vigor, garantindo para si mesmo, não é, no âmbito do STJ, o julgamento com base na sua jurisprudência dominante. Inclusive, essa expressão jurisprudência dominante está na emenda constitucional da arguição de relevância. Ok? Agora, os tribunais locais, estes não podem mais julgar com base em jurisprudência dominante, seja do STJ, seja a sua própria jurisprudência dominante. O Código, ele vai dizer quais são essas hipóteses. E aí sim, as hipóteses são julgamentos com base em súmula vinculante, decisões com base em acórdãos com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, embora isso não esteja de maneira explícita, perfeito? Decisões com base em julgamentos repetitivos e ainda o IRDR e o IAC no âmbito dos tribunais locais. Então, na verdade, o que o Código fez em relação aos poderes do relator foi trazer uma sistemática mais clara para quem lê o Código, ou seja, para aquele que é o consumidor da norma, né? E, por outro lado, em relação aos poderes de julgamento de mérito, você tem aí uma redução no poder, porque a jurisprudência dominante não é mais hipótese de cabimento de apreciação de mérito pelo relator. Muito obrigada. Esse foi o nosso convidado de hoje, pessoal, o professor Pedro Miranda de Oliveira. Em nome do STF, eu agradeço a participação no evento, agradeço também a nossa audiência que nos acompanhou aqui durante essa tarde e desejo a todos um excelente final de semana. Professor, repassa a palavra ao senhor para as considerações finais. Bom, Solange, dizer que foi uma honra gigantesca participar do programa Autor em Foco do Supremo Tribunal Federal, honra gigantesca mesmo, né? Agradecer imensamente aqui, do fundo do meu coração, o convite novamente do professor Alexandre Freire, que está aqui, está vendo aqui na nossa sala do Zoom, né? E dizer que a gente está à disposição, enfim, o Freire abre, né, as portas para os autores, enfim, para que haja uma interlocução com a Suprema Corte, né? Isso é muito interessante dessa gestão da presidência do ministro Luiz Fux. Enfim, parabéns a todos aí, e é isso, a gente se encontra, não é, nos tribunais, a gente se encontra aí nos congressos. Um prazer enorme te ver, meu querido amigo. Solange, prazer vê-la também. Igualmente, pessoal. Boa noite a todos, né? Reforçando aqui que a gente tem o exemplar no nosso acervo, ok? E eu passo o cerimonial para o encerramento. Boa noite. Agradecemos a participação de todos. Informamos que em breve este conteúdo será disponibilizado no canal oficial do STF no YouTube. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos um excelente final de semana.